São 10 horas 27 minutos. Nós estamos com o programa Raízes.net e nós temos agora um espaço importante, o espaço da Biossaúde aqui no Raízes.net. Nós temos o prazer de ter aqui a presença do terapeuta naturalista Antônio Alves, e você começa a se acostumar que às quartas-feiras nós teremos, todas as quartas-feiras, algum assunto importante, principalmente para a nossa saúde. E a Biossaúde vai apresentar, através do seu terapeuta naturalista, o Antônio Alves, para todos os internautas, aquilo que pode e deve ser seguido para melhorar a sua saúde. Bom dia, Antônio Alves. Bom dia, Sátiro. Bom dia aos ouvintes da Web Carioca. Prazer imenso estar aqui com vocês. Aliás, quero dizer que se a audiência dessa rádio era grande, hoje ficou maior, viu? Deu uma melhorada. Hoje tem pessoas do mundo inteiro te ouvindo aqui, ouvindo esse programa, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem pessoas do mundo inteiro. E essas pessoas estão hoje todas ligadas no seu programa, né? Então, estamos aqui para trazer alguns esclarecimentos, trazer algumas informações importantes, porque o nosso trabalho é saúde, é cuidar da saúde, e eu quero levar informações importantes para que as pessoas possam sentir melhoras ou ter seu bem-estar na sua própria casa, apenas pegando essas informações que eu estou trazendo aqui ao Web Carioca. O Antônio Alves, terapeuta, naturalista, hoje eu queria que você colocasse para os internautas qual seria o assunto de hoje, qual tema você colocaria para as pessoas que estão acompanhando o programa Raízes.net aqui na Web Carioca. Olha, hoje eu vou falar do fator de transferência. Sabe, há 4 anos atrás, eu tive uma palestrante na Universidade do Recôncavo Baiano, a doutora Karina, e ela me falou de uma pesquisa que estava sendo feita referente ao leite, né? Como você já conhece a minha tese, a questão do leite, né? Eu fui uma das primeiras pessoas que trouxe aqui para Feira de Santana os malefícios do leite. E no início muitas pessoas achavam que não era possível eu ter que falar mal do leite, que o leite fazia parte da mesa de tantos brasileiros e tantos outros países, né? No entanto, a doutora Karina me falou que ela também não concorda com o leite, com parte do leite, né? Como a lactose, a caseína, que é a proteína do leite, né? Que tem uma difícil digestão no intestino delgado. Mas, no entanto, existe alguns fatores do leite que são importantes para o ser humano ou para o bebê, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, os fatores de transferências e a célula mãe. Esse programa do leite, eu sou testemunha, nós tínhamos um programa na Rádio Subaé há 10 anos atrás, mais ou menos, né? 10 anos. 10 anos. Você fez esse relato e as pessoas, algumas delas até fizeram um pouco, acharam que não era verdadeiro, e nem demorou muito, já está sendo esclarecido os malefícios do leite. Então, leite e derivados também, né, Antônio Alves? Leite e os seus derivados, né? Porém, existe o lado bom do leite, né? Porque a questão é essa, você tem que ser estudioso, você tem que ir fundo naquilo que se fala, né? Por exemplo, quando se falou do leite, se pensou na lactose e na caseína, né? Hoje as faculdades, os professores de nutrição reconhecem tudo isso aí, sabe que a caseína, ela é difícil de digestão, até os 12 anos se faz uma digestão mais ou menos, mas a partir dos 12 anos você quase não tem mais nenhuma condição de digerir essa caseína. E isso é o que vem acarretando algumas patologias, né, algumas doenças nas pessoas, porque elas têm dificuldades ou então têm alguma intolerância à lactose. E isso aí tem trazido inúmeros problemas. Hoje existem estudos mostrando que o leite, até um certo ponto, ele tem trazido até câncer de mama, né? Alguns cânceres de mama, às vezes, são causados pelo leite, por esse problema do leite. No entanto, esse fator de transferência, que foi retirado
do colostro do leite de vaca. Essa célula, ela é uma célula de inteligência, né, que consegue melhorar o sistema imunológico da pessoa. E nós temos, Sátiro, muitos relatos mesmo. Ainda ontem eu estava recebendo alguns relatos de pessoas que tinham tumores cancerígenos, pessoas que estavam com câncer já avançado, e a partir do momento que começou a usar esse fator de transferência, essas pessoas já sumiu. Inclusive o doutor Edson Andrade, inclusive as pessoas que estão assistindo a esse programa, podem assistir no YouTube um vídeo do doutor Edson Andrade. Vocês vão ver, ele é cardiologista e infectologista. O que ele fala? A mulher dele que tinha fibromialgia é aquela dor que está em mais de 7 lugares, é determinado como uma pessoa tendo fibromialgia, e ele saiu do Rio de Janeiro para São Paulo para conhecer esse produto, porque ele não acreditava, ele como médico não acreditava, porque não se trata de remédio, não se trata de vitaminas, não se trata de minerais, é simplesmente um alimento, um suplemento alimentar tirado do leite, uma célula tirada do leite, que é como se você transferisse a energia de uma coisa para outra, né? E esse fator de transferência, ele fortalece a imunidade da pessoa. A pessoa que trabalha nessa área, né, como os infectologistas, os imunologistas, essas pessoas sabem muito bem o que é uma célula de transferência, né? O que é os macrófagos. Então ela faz o quê? Ela faz com que a medula produza as células T. Essas células T, elas são mandadas para o baço, né? O baço amplia essas células e ela protege a pessoa. Então aumenta o número de macrófagos. Os macrófagos são células que defendem as pessoas, né? No geral, as células de defesa da pessoa. Então cresce. E essas células, elas criam um sistema de fagocitação. Fagocitação quer dizer comer. Ela entra num sistema de comer as células doentias. E a gente sabe que o câncer, por exemplo, são células doentes, né? Então o sistema imunológico cresce para cima disso aí e começa então a fazer o combate. Não é um produto criado para combater câncer, não é um produto criado para combater AIDS e nem para combater nada, mas é um produto que aumenta a imunidade. E aí independe do problema que a pessoa tenha. As pessoas podem ter problemas de articulação, problemas articulares, as pessoas podem ter dores de cabeça, as pessoas podem ter tumores, como tem mostrado os tumores. O doutor Edson Andrade mesmo disse que uma paciente dele tinha um tumor no nariz, e esse tumor, depois que ela começou a tomar os fatores de transferência, sumiu, voltou lá e ele queria saber como é que estava o tumor, e o tumor simplesmente não existia mais. Então isso é interessante, sabe, Sátiro? Isso é uma coisa fantástica, e eu queria convidar não só o Brasil, a Bahia, o Brasil, o mundo, né, para entrar nesse site. É uma coisa assim que você pode pedir, você mesmo pode pedir o seu produto, né? Você pode entrar no site For Life, você escreve assim 4life, life.com/Brasil. Aí a pessoa pode com isso se inscrever. Só que para se inscrever, ela precisa botar um código para poder entrar no laboratório, né? E esse código, ela escreve lá, quando ela pedir lá quem são as pessoas que estão indicando, vai botar o nome Antônio Ferreira Alves, com um código 8457494. Então a pessoa coloca lá e ele vai conseguir entrar. Isso não é o Brasil só não, nem a Bahia só não, nem Feira de Santana, é o mundo todo. O mundo todo pode entrar e pode fazer o seu pedido. E relatos de pessoas com diabetes, pessoas com problema de fibromialgia, pessoas com problema de bursite,
pessoas com a questão de obesidade, né? Pessoas que estão conseguindo perder peso, porque à medida que a pessoa cresce a sua imunidade, então ele equilibra esse fator, ele equilibra o organismo da pessoa e ele começa a metabolizar, né, as coisas de maneira correta. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que estão tendo um maior sucesso, pessoas que estão felizes da vida por ter usado esse produto. Agora, Antônio, você falou em obesidade. O que está existindo muito aqui no nosso país é o aumento das pessoas com nível alto de gordura. E está se tendo uma cirurgia muito arriscada, que é a chamada redução de estômago. E algumas pessoas ela não conseguem. Ela vai tentar diminuir o peso, aí a cirurgia acontece e volta a engordar. Por que volta a engordar? O paciente que ele participa da cirurgia e depois ele volta a engordar. É porque a pessoa, quando faz uma redução de estômago, ela depende depois de uma equipe multidisciplinar, né? Não é simplesmente fazer uma cirurgia e se jogar lá para o canto. A pessoa que faz uma redução de estômago, ela precisa de um apoio psicológico, porque o cérebro da pessoa, apesar de ter diminuído o estômago, mas ele calcula o quanto existe de massa para ele alimentar. Então a pessoa está comendo um pouquinho, mas ele sente que encheu, mas ele continua com uma fome extra, né? Ele tem essa fome extra. Necessidade de se alimentar mais um pouco. Porque o cérebro entende que existe mais massa para ser alimentado do que aquela quantidade que ele comeu, né? Então, com isso, cada dia que passa, ele vai comendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e esse estômago, ele vai dilatando, ganhando elasticidade, e à medida que ele vai ganhando elasticidade, vai ficando da medida que o cérebro está pensando, né? Com esse pensamento de aumentar um pouco mais, então ele começa a engordar, ganhar peso normalmente. A gente vê pessoas que fizeram isso aí, redução de estômago, e voltaram a engordar, estão tão gordas quanto antes, né? Então, sem contar o risco da saúde, porque muitos acabam não sobrevivendo à cirurgia, que é muito arriscado, né? E depois tem uma outra questão, que o estômago, existe uma parte que faz parte da absorção, né? E às vezes ela é reduzida. Por exemplo, o intestino, o estômago, né? Eles precisam, tem casos que eles encurtam ou diminuem o intestino, né? Para poder fazer uma manobra lá no intestino e esquece que o cérebro é que comanda tudo. Exatamente. Né? Então, quando se reduz esse estômago, ele deixa de receber aquela quantidade de ácido clorídrico, né? Que ele receberia. E aí ele pode ter uma dificuldade na digestão. E tendo essa dificuldade, ele pode começar a sentir algumas anomalias, né? Alguns problemas de saúde, né? Nós tivemos aqui em Feira de Santana alguns casos, até eu conheci meu amigo João Banha, a informação de que ele está começando a ganhar peso de volta. Ele fez uma cirurgia de redução do estômago, até um risco grande, e aconteceu que está voltando aí o peso. Porque tem um problema, Antônio Alves, daquela vontade, né? Porque quando existem aqueles inibidores de apetite, eu queria que você colocasse aí para as pessoas que estão acompanhando, aqueles inibidores de apetite, a informação é que ele é muito prejudicial à saúde. Ele inibe a apetite, mas também prejudica a saúde no lado alimentar, no lado de defesa do corpo humano. O que é que você tem a dizer a respeito desses inibidores de apetite? Sátiro, esses inibidores de apetite, geralmente, eles causam dependência, né? E a pessoa não tem por que perder peso só com remédio, né? Eu até admito, eu até aceito que as pessoas, na hora que quer perder peso, ou vai entrar numa dieta, ou precisa fazer uma cirurgia, ele até precisa por um período de tais medicamentos, né? Mas esses medicamentos geralmente são tarjas pretas, são remédios controlados. Quando você vai comprar, você tem que deixar uma série de documentos, RG, endereço, tudo que eles exigem, né, para poder usar, porque pode existir algumas complicações, né, e a receita fica retida. Então, esses tratamentos podem ajudar
a pessoa por um período, mas não pode se tomar esse tratamento ou esses remédios por tanto tempo, né? Porque eles são complicados. Nós tivemos aí a sibutramina, né? Sibutramina, a Anvisa tirou do mercado por um tempo, porque achou que tinha mais malefício do que benefício. Depois os médicos acharam, principalmente os endocrinologistas, acharam que era muito difícil tratar de alguém sem ter a sibutramina. Eu também concordo, né? Mas que se tem um controle que isso aí seria usado apenas por um período, né? Enquanto se controla aquela pessoa. Agora a pessoa querer comer de tudo e querer emagrecer, então ela vai do remédio, no dia que ele parar o remédio, isso volta com mais força e a pessoa vai engordar muito mais. Agora, Antônio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa célula nano, nano, né? Nano, célula nano. Sobre essa célula nano, que poucas pessoas têm um certo conhecimento e é bom esclarecer um pouco mais sobre a célula nano. É verdade. É porque assim, ela é tirada do colostro do leite e da gema do ovo. Nano, porque é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? É o mínimo possível, né? É uma célula muito minúscula. É uma porção muito pequena. Muito pequena, Porém, é a célula da inteligência, né? Quando você ingere um material desse, o seu organismo fica mais inteligente e sabe o que é melhor para cada indivíduo. Ficaria muito difícil se você, toda vez que precisasse fazer uma cápsula de fator de transferência, o transfecto, né? Eu vou falar transfecto porque é inglês e nós estamos falando aqui para o mundo, né? Exatamente. Então, os Estados Unidos, como você me falou, quase 3 mil acessos. Depois do Brasil, é o maior país em acesso a web carioca é os Estados Unidos. Estados Unidos. Então, eu vou falar transfecto porque o laboratório da empresa é lá. E esse transfecto, ele foi tirado, uma molécula que foi tirada da gema do ovo e do colostro do leite, que é a molécula que dá impacto ao bebê, humano ou animal, quando nasce, e fortalece a imunidade para enfrentar as adversidades que vêm pela frente. As possíveis doenças, né? Isso, exatamente. Exato. Né? Para evitar uma contaminação ou uma infecção. Então, essa célula nano, ela foi quebrada essas moléculas em moléculas, e essas moléculas elas foram armazenadas como matriz. Não precisa, toda vez que for fazer essas cápsulas, estar se indo buscar no leite, mas ela já foi isolada e está guardada até a matriz. Então, essa matriz, dessa matriz é que é tirada esses produtos. Então, a empresa fez o quê? Lançou o transfecto, que é encapsulado, lançou o transfecto mastigável, lançou um Energy, que é um produto feito à base de frutas vermelhas, mas todos eles têm o fator de transferência, e lançou o Rio Vida, né? Esse Rio Vida, ele é fantástico, todos eles aqui para o dia a dia, né? O cansaço mental, o cansaço físico, ele consegue combater tudo. Então nós temos um equilíbrio total. E lançou também um shake, a gente está falando aqui agora de questão de obesidade, né? Lançou um shake, sabor baunilha e sabor chocolate, chamado Nustrax. E esse produto, então, ele pode ser usado para quem quer ganhar peso e para quem quer perder peso. Se a pessoa quiser perder peso, ele pode usar... Por acordo da quantidade, né? Ele vai substituir uma ou duas refeições. E se ele quiser ganhar massa, não é ganhar gordura, massa muscular, então ele vai usar como sobremesa. Ele vai usar entre as refeições, uma ou duas vezes entre as refeições. Eu tive numa reunião deles e eles mostraram, e pessoas lá deram testemunho de que o médico recomendou que ela precisava ganhar peso. Ela começou usando isso aí, em uma semana tinha ganhado 2 quilos. E no entanto, outras pessoas... Que não é esclarecer bem, que não é gordura. Não é gordura. Ganha massa muscular. Ela ganhou massa muscular, né? Ganhou massa muscular, ganhou músculo, né, em outras palavras. E um senhor lá, que ele estava com 100 e poucos quilos, em 30 dias ele perdeu 16 quilos. Entendeu? Então serve para quem quer ganhar peso e para quem quer perder peso. E o que é interessante é que todos esses produtos, o shake, o transfecto,
o mastigável, o não mastigável, o Energy e o Rio Vida, todos eles têm o fator de transferência. Então, quando você ingere isso aí, é alimento, não é, eu quero deixar claro aqui que não é remédio, ele fortalece a imunidade da pessoa. E fortalecendo essa imunidade, claro, que você vai sentir bem, você vai sentir um bem-estar, você vai sentir melhor o seu corpo e a sua resistência, né? Bom, Antônio Alves, e as pessoas que quiserem utilizar desses alimentos, na verdade, desses produtos suplementos alimentares. Suplementos alimentares. Como é que pode ser feito? Você tem como fornecer? Qual é o processo aí para as pessoas entrarem em contato para conseguir adquirir esses suplementos? O processo é como eu falei, né? A pessoa entra no site da empresa, ele escreve assim 4life, 4life.com /Brasil. Aí lá vem um aplicativo, né? um questionário para ele preencher, né? Aí ele preenche, bota o nome dele, bota o RG, bota a identidade. É um cadastro. Faz um cadastro, faz um cadastro. Só que para ele entrar nesse cadastro, aí tem que aparecer um espaço lá para botar a pessoa que indicou. Então bota Antônio Ferreira Alves e lá pede o ID, um número, né? E nesse número bota o meu número, que é 8457 494, 494, né? É no espaço que tem a pessoa que indicou, aí ele vai pedir quem indicou, aí você coloca Antônio Ferreira Alves, 8457 494.